Boa noite, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou mais ou menos, estou com gripe. Sábado passado eu estava rouquinha, como que eu já não ia fazer a live mesmo, devido ao Jogo do Brasil, então muita gente nem ia assistir. Então, eu já tinha desistido de não fazer, mas aí fiquei pensando bem, mas eu perdi totalmente a voz, não estou bem ainda, estou com uma gripe danada, tá melhorando devagarinho. Hoje eu estou voltando, fazendo a live, porque isso para mim é muito importante. Eu convido a todos vocês a vir comigo estudar a Bíblia, porque o nosso objetivo dessas lives não é a pregar religião. Nós não pregamos religiões, nós pregamos a palavra de Deus e o caminho. Então, hoje nós vamos falar um pouco de Deus, né? Que o objetivo é escute a Deus. Para escutar a Deus também, eu vou entrar no assunto de família, assunto de casamento. Será que Deus está sempre atento aos casais, à família? O que vocês acham? A pessoa casa para ter um lar, para ser um lar abençoado, para ter uma família abençoada. De repente, eu não vou falar aqui, eu vou falar de ambos, tanto homem como mulher. Vai procurar aventura fora do casamento, e depois, eu procurei porque você me obrigou, você me fez a fazer isso. Será que está certo? Será que alguém obriga alguém a fazer coisa errada? Então, isso é uma falta de respeito à esposa ou ao esposo, à família e a Deus. Porque desde que ele casa, tem uma esposa dentro de casa, cuidando dele, lavando, passando, cozinhando, tratando bem, é uma falta de respeito muito grande para com a esposa, para o lar dele, pelas bênçãos de Deus. Como que uma pessoa que é uma bênção, se vai fazer tudo de errado? Casamento é sagrado. Deus, quando ele ajuntou o casamento, era para ser respeitado. Tanto a mulher como o homem tem que respeitar o lar, para que esse lar seja abençoado. Agora, pessoas, é só adultério, isso é tudo momentâneo. Eu preciso me distrair, eu vou distrair a cabeça, é coisa de momento, só que fica uma marca pro resto da vida. É uma coisa que Deus não aprova de jeito nenhum. Então, a conta vem, ou mais cedo ou mais tarde a conta vem, tanto para um como para o outro. E também hoje as redes sociais estão oferecendo muitas coisas ruins, filmes obscenos, mulheres nus, aquelas coisas horrorosas. Isso daí não é bom para uma pessoa que é casada, uma pessoa que respeita o lar, que respeita aquilo que Deus abençoou. Deixa para lá. Nem vê esse tipo de coisa, porque isso daí não interessa para uma pessoa cristã, não interessa para uma pessoa que respeita os desígnios de Deus. Por isso que essa live hoje nós estamos falando, escute a voz de Deus, escute a palavra de Deus, porque Deus, Ele é um Deus, não é um Deus de vingança, e sim um Deus de justiça. Todas as coisas de errado que nós fazemos no mundo hoje, volta para nós mesmos. Não volta para outra pessoa. Volta para nós. Então Deus, Ele está atento a todos os seres humanos. Ele quer seres humanos que respeitam. Em primeiro lugar, família. Né? A família sagrada. Desde que Ele uniu um homem e uma mulher, Ele abençoou esse homem e mulher. Então, a família, o respeito para um pelo outro, briga, desavença, todo mundo tem. Agora, traição é difícil. Então, é uma coisa que Deus não aprova, uma coisa que fica ruim para todo mundo. Então, vamos ter Deus em mente, vamos respeitar a Deus, vamos respeitar a nossa família. Briga, desavença, todo mundo tem, isso é normal num casal, numa família, mas desde que não seja ao extremo, né? Então, coisas erradas, nós somos imperfeitos, todo mundo faz coisa errada, mas tem que procurar se corrigir, tem que procurar pôr Deus em primeiro lugar, tem que procurar a família
para que as bênçãos de Deus não fujam de dentro do lar. Porque se começa a fazer coisa errada, o que vai acontecer? As bênçãos fogem. Tanto o homem como a mulher. Eu não estou falando aqui de um só, é o casal. Se pender para fazer coisa errada, cadê a bênção? Onde vai parar a nossa bênção? Não vem. A bênção não vem para o nosso lar. Ela foge. Porque para Deus, o casamento, o homem e a mulher é uma só carne. Desde que ele casou, ele é uma pessoa só. Se um errar, o outro errar, as consequências caem pelos dois. Então é muito sério isso. Por isso que essa live de hoje, nós vamos falar, escute a palavra de Deus. Põe em prática a palavra de Deus. Porque o mundo está passando, mas o que ele prometeu para nós não está passando. Isso daí é vero. Isso vai acontecer. E tudo de ruim que a gente faz, a gente recebe de volta. Como diz o ditado, é a lei do retorno. Porque o pagamento é aqui na terra mesmo. Porque depois nós vamos falar no outra live, nós vamos falar da morte. Morte, morreu, acabou. Você não vai pagar mais nada. Então você tem que pagar aqui, antes de morrer. Porque depois que morreu, todos os seus pecados foram pagos. Isso é bíblico. Então, gente, preste atenção. Não desafia o poder de Deus. Não desafia. Vamos respeitar, vamos amá-lo. Hoje, vocês verem, as pessoas fazem essas lives horrorosas. Horrorosas. Só fala besteira. Vocês vão ver essas pessoas que fazem, como se diz? Que tem seguidores. Agora me fugiu da minha cabeça. Tem milhões de seguidores. Aí você vai ver, só tem besteira. Só fala besteira, gente. E todo mundo segue, todo mundo acha bonito. E as coisas de Deus, ó, ninguém não tá nem aí. E aí? Quando chegar o juiz, será que a pessoa vai poder falar, eu não sabia? Não vai. Porque tem muita gente pregando a Bíblia, tem muita gente falando de Deus. Então, a palavra de Deus, ela está sendo falada no mundo inteiro. Quer ver aqui, nós vamos começar, esse texto é conhecidíssimo, mas escuta a palavra de Deus, então nós vamos começar lendo Timóteo 3,16. Vamos lá? Timóteo 3,16. Eita. Ó, abri em cima, Timóteo 3,16. É um livro, olha aqui. Toda escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir a justiça. Aquilo que eu falei. A escritura é para isso. Foi inspirada por Deus, ela nos corrige, ela nos disciplina para ser uma pessoa de Deus. Viu só? É aquilo que eu acabei de falar. Então, a palavra de Deus ela é muito importante por causa disso. Ela nos corrige todos os defeitos que nós temos, nós se apegar na Bíblia, se arrepender, pedir perdão para Deus, que a gente faz muita coisa errada, todo mundo faz, ninguém é perfeito, mas sempre tem que ter humildade de saber que Deus é um Deus perdoador e um Deus que corrige a vida da gente. Agora nós vamos lá em João 17, 7 e 8. João 17, 7 e 8. Essa Bíblia aqui, ela é meia... João 17, 7 e 8. 17...
7, 8. Vamos achar aqui, ó. Olha o que ele fala aqui, ó. Agora já tenho conhecido que tu, quanto me desse, provém de ti, porque lhe dei a palavras que tu me desse, e eles a receberam e têm verdadeiramente conhecimento que saí de ti, e crerão que me enviaste. Quem está falando isso daí? Jesus, né? Jesus está falando que ele tá falando aquilo que Deus mandou ele falar, que ele ensinou, e que as pessoas estão conhecendo que ele é o único Filho de Deus verdadeiro. Viu? Aqui a Bíblia está provando que Jesus foi enviado por Deus e foi ensinado por Deus. Ele veio porque ele foi ensinado por Deus. Ele não veio da própria vontade dele, ele foi ensinado pelo Pai. Por isso que já falou, escuta a palavra de Deus. Agora nós vamos ver Provérbio 1:5. Provérbios 1:5. Provérbios 1:5. Olha que legal essa aqui. Ó sábio, ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendimento adquirirá sábios conselhos. Viu? Que a Bíblia é o quê? Ela dá o conhecimento e sábios conselhos. Então, ela dá conselho para tudo. Acabei de falar, né? Do que acontece, ela dá conselho para tudo. A Bíblia é um verdadeiro conselheiro. Deus, ele proveu tudo para nós, tudo. Então, tudo que nós queremos, a gente procura aqui que a gente acha. Agora, nós vamos a Isaías, um pouquinho para frente de Provérbios. Isaías 55:3. Gente, vocês viram que a Bíblia, ela é lá, cá. Ela não é um livro para ser lido como qualquer um. Ó, Isaías 55:3. Vamos ver o 3. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco fareis uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Viu? Deus, ele fez uma aliança com a humanidade, porque ele tinha uma aliança com Davi. Tanto é que Davi foi ungido de Deus. Então, ele está falando que todas as pessoas que ouvem, que dá ouvido à palavra dele, vai viverá. Porque ele fez uma aliança com Davi, que Davi ia prosperar. Então, ele falou que as pessoas seriam beneficiadas como Davi foi. Essa aqui é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não mente. Vamos em Números 23:19. Números 23:19. Números 23:19. 23:19. Ó, esse texto também é muito importante. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Viu? Está falando que Deus é uma pessoa que não mente, e jamais ele prometeria uma coisa e não cumpriria. Tudo que ele prometeu, ele cumpriu até aqui e vai cumprir até os fins dos tempos. Então, ele é um Deus que não mente, é um Deus que nós podemos confiar na palavra deles. Agora nós vamos ler um texto, esse texto é polêmico, é muito polêmico. Cada Bíblia está falando de um jeito, sendo que quase todas elas foram corrigidas por João Ferreira de Almeida. O que aconteceu? Aconteceu
que muitas pessoas trocaram o nome de Deus por Senhor. E ele tem um nome. Essa Bíblia aqui, ela também, eu vou até mostrar aqui para vocês. Ela também é Almeida. Também é Almeida. Pode ver aqui. Quer ver? Salmo 83, 18. Conhecidíssimo esse texto. Ó. Para que saibam que tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Aqui tá falando? Nome Senhor. Senhor não é nome e Deus não é nome. É título. Essa, uma Bíblia, eu gosto dela porque ela tem as letras compridas, foi trocada o nome por Senhor. Essa também é uma versão revisada Almeida. Pode ver aqui também. É a mesma. Vamos ver? 83, 18. Olha aqui, ó. E conhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, é o Altíssimo sobre toda a terra. Como, gente? Cujo nome é Senhor? Senhor não é nome, é título. Todo mundo sabe disso. Então, tiraram uma coisa bem sagrada e trocaram por um título. Outra Bíblia. Só que essa aqui já é Torre de Vigília. Outra tradução. 83, 18. Ó. Que as pessoas saibam que tu, cujo nome é Jeová, somente tu és Altíssimo sobre toda a terra. Aqui já está o nome próprio de Deus. Essa aqui é a Bíblia que eu mais uso. Essa Bíblia ela foi corrigida em 1986. Quem corrigiu? Muito velhinha, mas aqui dá para ver. João Ferreira de Almeida, um padre. Então, vamos lá? Salmo 83, 18. Eu queria que vocês vissem isso, para vocês entenderem que foi trocado o nome por um título. Olha aqui, 83, 18. Essa Bíblia foi a primeira corrigida em português no Brasil. Foi um padre corrigido. Ó, para que saiba que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Viu só? 2 Bíblias usam o nome de Jeová. As outras usam o título. Quer dizer que a Bíblia está errada? Não. Por que eles tiraram o nome de Jeová e puseram o título? Por quê? Provavelmente porque se tem uma religião chamada Testemunha de Jeová. Então, para não confundir as religiões, eles puseram o título, Senhor, Deus, que não é nome. Se vocês pegarem um dicionário, vocês vão ver que Senhor e Deus não é nome, é título. Se vocês lerem lá no começo da Bíblia, quando fala, dai a conhecer o meu nome, quando Deus deu a Abraão, foi a primeira pessoa que ele falou o nome dele, que mandou que ele falasse para os filhos, que ensinasse, e ele deu a conhecer o nome dele, foi lá para Abrão, comecinho da Bíblia, que até então ninguém sabia, né? Na época do Adão e Eva, não se usava o nome de Deus. Quando veio Abrão, que ele deu o nome a conhecer dele. Vocês viram que Deus tem um nome, e o nome dele é muito sagrado. Por isso que muitas vezes eles tiraram por ser muito sagrado o nome também. Mas, gente, ele acha que gosta que a gente chame ele pelo nome, né? Eu acho que sim. Agora nós vamos ler Isaías 42, 5. Vamos continuar com a nossa leitura. Só mostrei isso aqui para vocês, que eu tenho várias Bíblias. Como a gente conhece bem a Bíblia, quando você tem uma dúvida, você está lendo uma palavra que você não conhece, pega um dicionário, ou puxa lá no dicionário aquela palavra que vem explicando o que quer dizer, tá bom? Agora nós vamos em Isaías 42, 5. Deu para entender que foi tirado o nome, foi substituído por título? Isaías 42, 5.
42, 5. Ó, assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e a terra, e o estendeu, espraiou a terra, espraiou quer dizer, praneou a terra, né? É a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo, que dá nela e o espírito aos que andam nela. Então, ele pôs a terra, estabeleceu a terra e deu o quê? Espírito, ele deu o que significa vida. Deu vida para todas as pessoas que andam nela. Então, ele deu vida. Aqui fala espírito, mas deu vida a todas aquelas pessoas que andam na terra. Seria vida. Êxodo 34, 6. Vamos lá no Êxodo 34, 6. Êxodo 34, 6. 6. Agora aqui ele está falando assim, ó. Isso aqui foi lá no comecinho, né? Da Bíblia. 34, 6. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou, o Senhor, Deus de misericórdia e piedoso, tardo em irar-se e grande em beneficência e verdade. Quem foi que falou isso? Moisés. Então, quando Deus passou por ele, ele falou. Ele falou isso daí para Deus. Então, isso daí foi quando ele estava conversando com Moisés. Moisés falou, passando, pois, o Senhor perante ele, ele clamou. O Senhor, Deus misericordioso, piedoso, tardo em irar-se, e grande em benevolência e verdade. Moisés reconhecia que ele era o Deus da verdade, o nosso único Deus verdadeiro. Gente, vocês viram como ele é importante, como ele tem poder, como ele ensinou o poder dele para nós. Ele ensinou, ele deixou escrito. As pessoas acham assim, brincadeira, não é brincadeira não. As coisas de Deus, ela é correta. Olha, Apocalipse 4:11, olha que legal isso aqui. Apocalipse 4:11. Hoje essa live foi bem pequenininha. Não fiz muito não, porque hoje eu estava bem ruimzinha para pesquisar. Esse texto é muito importante também. Agora aqui é que as pessoas que estão já falando para ele lá no final dos tempos, ó. Dignos é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste a todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Aqui já são o povo dando glória e honra a Deus. Quando no final, né, que acabou os tempos, as pessoas estavam dando glória e honra, porque ele criou todas as coisas e todas as coisas foram criadas por eles. E aqui agora nós temos aqui, quando Jesus deu uma ordem para as pessoas, quando Jesus falou de Deus para as pessoas. Quer ver o que ele disse? Aqui em Mateus 22, 35 ao 40, quer ver que Jesus falou? Muita gente confunde esses textos aqui. Que Jesus tirou... Nossa, tá arrumando. Que isso? Mateus... Que Jesus tirou os 10 mandamentos. Que isso? Não, ele não tirou nada, não. Ele só falou uma coisa que não tem nada a ver. Ele só falou o que é mais importante. Olha o que ele falou aqui, ó. 22, 35 ao 40. Ele falou o seguinte, ó. E Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Ele não tirou o mandamento, ele só falou o que é mais importante.
Aí no 39 fala, e o segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e as profecias. Viu o que Jesus falou? Jesus falou que esses 2 mandamentos, se você seguisse isso aqui, você já estava seguindo bem as coisas de Deus. Porque se você amar seu próximo como a ti mesmo, você não vai fazer mal para ninguém. Se você pôr Deus em primeiro lugar, você vai estar amando e honrando a Deus. Então, foi as 2 coisas principais que ele falou que a gente deveria fazer. E ele deu mais uma ordem. Ele deu mais uma ordem que aqui em Mateus 28, 19. Ele deu uma ordem para todos os seres humanos. Ó, 28, 19. Olha o que ele disse aqui. Ele não disse para uma pessoa só, deu uma ordem para os seres humanos, ó. Portanto, ide fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso que ele falou? Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Quer dizer, até a terminação desse sistema. Ele falou que ele estaria junto com as pessoas. Isso é as pessoas, que isso é o que eu estou falando. Aquelas pessoas que aprendem, aquelas pessoas que passam para frente aquilo que aprendeu, aquelas pessoas que falam do Senhor, que ensinam o caminho do Senhor. E outra coisa, que é mais importante, nunca deixa disso, batismo. Ele já falou aqui, batizando. Não adianta a pessoa estudar a Bíblia e não ter o batismo. Batismo é essencial, que Jesus ele foi batizado para ele deixar o quê? O exemplo. Para dizer que ele estava aceitando o quê? Ser um filho de Deus. A partir daquele dia, ele iria só falar das coisas de Deus. Então, gente, por hoje é só. A gente agradece a todas as pessoas que estão comigo, os meus seguidores. Espero que nosso canal cresça, que a palavra de Deus seja ouvida em vários lugares. E nós estamos no YouTube também, e nós estamos no Facebook. Daqui uns tempos a gente vai estar no Instagram também. Mas para vocês crescerem no canal, receberem as notificações, é preciso se inscrever no canal, é preciso tocar o sininho, dar aquele like, assim vocês ajudam o canal a crescer. Eu espero em Deus que eu aguento muito ainda, né, levar essa mensagem para as pessoas. É difícil, não é fácil, porque desde que você se proponha a estudar a Bíblia com as pessoas, que trazem pessoas para o conhecimento, é difícil. A gente tem um inimigo, uma guerra constante com nossos inimigos. É uma guerra constante, gente. Vocês não sabem o que é uma guerra. Mas a gente tem que ser forte, tem que ter fé, tem que ter esperança e perseverança. Que a mão divina, toda vez que a gente cai, ela levanta. Por isso que eu falo, tenha fé e foco, porque a mão divina ela sempre está levantando. E hoje, a gente, como sempre, vamos fazer uma oração de agradecimento, para que também Deus nos livra de toda a iniquidade deste mundo, afasta todas as coisas ruins e que as bênçãos caem sobre nossos lares. Essas orações é para isso, que nós temos uma semana abençoada. Senhor Pai nosso que está no céu, nós chegamos até sua santa presença através do Senhor Jesus Cristo, nesse momento sagrado, que é que nós estudamos a sua santa palavra, que nós cada vez mais vamos orientando, vamos falando para as pessoas, para que sigam o caminho correto perante a Deus, que Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que quer ver todo mundo salvo no dia da destruição. Ele não quer que ninguém seja destruído, por isso que ele usa pessoas para que levem a palavra, pessoas para que ensinam, pessoas que possam sim a falar a sua palavra. Ele dá o entendimento, ele dá o esclarecimento para todas aquelas pessoas que procuram a falar sobre ele.
E nós esperamos, Senhor, que nossa semana seja abençoada, que nós tenhamos todas as bênçãos dos céus dentro do nosso lar, dentro da nossa família, e que afasta todas as coisas ruins, todas as perseguições deste mundo, todas as doenças, todas as tristezas, as desavenças, que o Senhor põe a mão, Senhor, que o Senhor apacenta suas ovelhas e o protege de todas as coisas ruins. Eu sei que nós não merecemos, mas nós pedimos e agradecemos tudo isso sempre em nome do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém.